Aliás, eu vou te perguntar, você que é um artista, o que é a arte hoje? Até um vaso sanitário, uma instalação do vaso sanitário é uma arte. Uma casca de banana pregada na parede no museu é uma arte. Como assim? É. Por quê? Entendeu? A casca de banana ela teve até uma função, né? A educação no Brasil é um Brasil dentro do Brasil. Temos um estado no Brasil hoje, que é o estado que mais consome, que se chama educação. Então eu estou falando assim do aparato, né? Uhum. O aparato da educação no Brasil é a educação mais cara do mundo, é a brasileira, né? E é um estado dentro do Brasil a educação. E não funciona por uma seguinte questão, que é a corrupção, né? Então você tem a corrupção dentro desse estado gigantesco e caro do país, que é a educação, o MEC, né? Que tem suas regras próprias, as suas lideranças e por aí vai, né? Uhum. Esse estado não condiz com a terra de Veracruz que nós somos, né? Sim. Aquela terra, quando o português chegou no hemisfério norte e viu o Cruzeiro do Sul, né? Quando o africano desembarcou aqui e percebeu que mesmo sendo escravo, ele ia ter aqui uma vida melhor do que a que ele tinha lá na África. E o indígena aqui, Tupi-Guarani, recebendo todo mundo de braços abertos, né? E existe um momento aonde tudo se distorce, que é o momento aonde você falou da questão do marxismo cultural, né? A sementinha do mal que antecede o marxismo cultural é a dialética negativa. Exato. Não é isso? Uhum. Sócrates, 500 anos antes de Cristo, morreu por causa da dialética negativa. Cristo morreu por causa do fariseu, né, que é o dono da dialética negativa, né? O sofista que matou Sócrates, também dono da dialética negativa. O socialista Fabiano também usa da dialética negativa, né? Pô, Mira, você largou a Globo, mas agora você está no YouTube? Pô, Mira, eu preferia você no jornal. Isso é dialética negativa. Então. Você está fazendo algo novo, diferente, está se reinventando na internet e a pessoa tem um comentário distorcendo a verdade, né? Então a distorção da verdade não tem educação que supra essa necessidade, né? É porque hoje, quando você fala dessa distorção da verdade, é uma coisa muito absurda, porque a sociedade enxerga hoje com um olhar muito comprometido, né? Muito comprometido. Porque você não é como se você não tivesse mais o olhar para a verdade, porque a verdade tem sido relativizada. Relativizado. O que é a verdade? O que é o bem? Pode ser isso o que é para o o Marcos, bom? pode ser aquilo para a Bira, Sim, e na verdade o não. bom, né? o belo e o vero, que são os três pilares também da filosofia, né? Do bem comum, o que é bom, o que é verdadeiro, o que é belo, tudo isso veio sendo desconstruído desde antes até da Escola de Frankfurt, mas é muito claro nos estudos e nos livros da Escola de Frankfurt, quando eles falam, temos que destruir as bases fundantes da sociedade, família, igreja, então tradição, né? tudo isso foi até a propriedade. A propriedade, Por exatamente. isso que no Brasil a gente não tem uma ação na bolsa que tenha mais de 40 anos. Então, né? O Brasil é um país dono de commodities, sim, dono de uma riqueza gigantesca, e na bolsa de valores brasileira não tem uma ação que tenha mais de 40 anos. Então existe aqui algo que destrói muito mais do que as pessoas conseguem construir. Conseguem enxergar também. As famílias são destruídas, as empresas são destruídas, a arte é posta de escanteio, a religiosidade é atacada. A gente vê como o Frei Gilson, que é o cara que junta milhões de pessoas, está sendo atacado. Pois né? é, olhe isso, que absurdo. Aliás, eu vou te perguntar, você que é um artista, o que é a arte hoje? Até um vaso sanitário, uma instalação do vaso sanitário é uma arte. Uma casca de banana pregada na parede no museu é uma arte. Como assim?
É. Por quê? Entendeu? A casca de banana ela teve até uma função, né? A casca de banana teve uma função para mostrar a moeda da liberdade, hoje que é o Bitcoin, né? Sim, mas para mim, por exemplo, a arte é a Sagrada Família, que eles mostraram há pouco agora né, o fim da construção. Aquilo é de uma beleza tão grande, tão estrondosa, que você olha e fala como o ser humano conseguiu construir isso. Sabe, a arte é algo que te leva para além de você mesmo. Ô, Miriam, você está falando de arte e você, por ser uma mulher, a gente há pouco estava falando sobre a mulher, né? A arte, ela chega a conclusões em diferentes povos do mundo. A gente chega em conclusões, né? Então, por exemplo, a faca. A faca é uma ferramenta que em vários povos se chegou à faca e ela é a faca até hoje, né? E a gente tem na história da humanidade a repetição de um ícone, né, que os artistas retratavam, que é a figura da Vênus. Sim. A gente chama de Vênus, mas pode ser Oxum, pode ser Yansan, pode ser Vênus, né? É uma divindade que celebra a mulher. Então a mulher na sua fertilidade, no seu valor intrínseco, né? Um valor que você não consegue separar da mulher. A mulher é a fertilidade, é o acolhimento, é o aconchego, é a casa, né? É o alimento, né? E a Vênus é essa maximização, né, do que é a mulher, né? Essa figura da Vênus que se repete em tantas culturas. E no Brasil a gente tem a figura de Nossa Senhora da Aparecida, que ela é um triângulo, né? Um formato triangular que remete ao feminino, né? E ela também tem esse quê de Vênus, né? Só que a desconstrução da nossa sociedade, a desconstrução do que é mulher, foi caminhando a gente, e depois de muito pensar sobre isso, muito refletir, a gente chega à conclusão que um símbolo que substitui a Vênus hoje é o símbolo da pílula anticoncepcional. Então você pega a figura da Vênus e hoje você coloca no lugar a pílula anticoncepcional, né? Que é um grande problema no mundo e no Brasil, né? Tá dando 1,4 filho por mulher no Brasil hoje, né? O que você acha? O Brasil vai para algum lugar com 1,4 filhos por mulher? Você sabe que essa é uma preocupação gigantesca, mais ainda em países europeus. Tem países que estão literalmente em desespero. Mas lá os porque muçulmanos chegaram. A população muito envelhecida, a pirâmide está mudando, né? A pirâmide mudando, até porque a tendência é que as pessoas vivam mais, então estão nascendo menos, vivendo mais população idosa. Eu penso, sabe, eu vou te dizer uma coisa que eu tenho visto hoje, porque ter filho é uma bênção. Porque ter filho exige do ser humano entrega, exige do ser humano sacrifício, exige doação. E à medida em que as pessoas são muito egoístas e o mundo tende ao egoísmo, o mundo tende a essa coisa de você viver para você mesmo, hoje, você acaba, então, não colocando no lugar que deveria essa bênção e essa dádiva de ter filho, ter um filho. Mas existe algo que nós temos visto também, um fenômeno mundial, que é as pessoas voltando à espiritualidade. Isso está acontecendo. Toda ação tem uma reação, né? A Exatamente. reação está vindo muito forte, né? Muito forte. Uma onda de conservadorismo uma muito onda grande. de fé também. Né? Igrejas católicas Lotadas. Que estavam vazias na Europa. Eu entrei em igrejas na Europa, igrejas lindas, com meia dúzia de pessoas. Aquilo dava uma tristeza. Mas as igrejas estão voltando a ficar movimentadas. Igrejas Porque nós estamos vivendo a geração da overdose, né, Mira? Exato. As pessoas então, chegaram eu creio que a gente vai chegar lá, que vai ser uma revalorização da família, sabe? Porque, gente, vamos falar a verdade, né? Se a gente estiver aqui no leito da morte, quem que você vai querer do seu lado? Família. É lógico. Na hora H, na hora do que importa, quem que você quer? A sua família. Por mais que tenha BO, por mais que a gente tenha decepção, por mais que tenha briga, tudo.
mas é a sua família, faz parte do seu sangue. E isso, o ser humano não tem como ser desprovido, entendeu? De família. Eu creio que nós vamos fazer essa volta, sabe? A volta à essência. Eu acho que é um caminho natural, porque as pessoas estão infelizes, as pessoas estão vendo que não valeu a pena. A modernidade não deu certo, né? Não deu certo. A modernidade com essa desconstrução não deu certo, né? Não. E a gente chegou numa situação de caos, né? Caos. Deixa eu fazer uma parte aqui que... Faça. Nós estamos filosofando demais, Marcos, né? Fica à vontade, Meu Deus do então, céu. Nós estamos filosofando. Vou fazer uma explicação aqui, porque eu sei que muitos que estão nos assistindo devem estar pensando Que aquele cara papo tá é fazendo esse? ali, né? Que povo doido é Ele esse? está calado no silêncio absoluto. Quando eu intermediei essa entrevista, porque a Mira é minha prima de 3º grau. A mãe dela é prima de 1º grau do meu pai. E eu sou fã absoluto dos Vertentes, eu torço muito para que dê certo. Eu considero o Gabriel, e vocês que estão assistindo, que não conhecem o Gabriel, porque hoje deve ter muita gente de fora acompanhando o programa, e inclusive mineiros forasteiros de Curitiba, né, do Paraná. Sim. O Gabriel é de uma inteligência fenomenal, um cara simples. Eu agradeço, que mas tem quem sou eu? Uma das maiores virtudes, né, que é a virtude da humildade. Da humildade. E eu torço muito por ele. E ele me convidou, mas eu imaginei que eu ia ser um telespectador ali, ficar sentado do Mas lado pode fazer dele. pergunta aí, E pode não dar ficar opinião, aqui pode aparecendo, contradizer a gente. aparecendo aqui com imagem. Então eu virei um coadjuvante, né? Um auxiliar, como ele falou aí. Co-host, né? Muito E chique. todos os assuntos que foram colocados aqui, a gente fica com vontade de opinar. Eu vou opinar primeiro para essa questão do esvaziamento, né, de pais que não querem mais ter filhos. Né? Esse fenômeno está acontecendo também na América do Sul. O Uruguai Sim. é um país que está diminuindo a população. A população. E 16% ou mais são idosos ali no Uruguai. Uau, Tem pois muitos uruguaios que estão saindo do país. E com relação à parte política, né, que você falou, que é a educação, eu também concordo plenamente. Um país que tem uma educação forte, é um país... A Coreia do Sul era um Brasil há pouco tempo atrás, né? Hoje é uma das melhores educações do planeta. E o que eu acho gozado é que existe um paradoxo em tudo isso, né? Nós vivemos um país, como a Mira falou aí, deu todos os requisitos de um país problemático, né? É um país que tem uma educação pífia, que tem uma saúde precária, que muita corrupção, estrutura ruim, paga-se, bateu recordes de arrecadação de impostos recentemente, mas nós não recebemos e isso recorde de da volta. Dívida pública, as duas coisas. Mas o que mais me espanta, você vai no supermercado, tudo está caro, né? Verdade. Os caras destroem o seu veículo, colocando álcool no combustível exageradamente. Mas o que mais me espanta é o paradoxo de o povo brasileiro, nós, reclamarmos, mas na hora de eleger os candidatos, a gente mantém os caras no poder, os mesmos caras, constantemente. Né? Então, isso que é um fenômeno para se explicar, né? Será que nós somos masoquistas? Será que é falta de cultura política? Né? Olha, eu penso que o brasileiro ele é muito bem intencionado, sabe? E, infelizmente, as pessoas... Existem dois aspectos. Um deles, as pessoas acreditam. As pessoas acreditam mesmo. Não dá para a gente dizer assim, fulano está sendo enganado. Não, ela acredita, ela tem esperança. Mas existe também um outro aspecto que é muito triste na política, muito triste, eu posso dizer isso por ter vivido de perto. O ser humano, a tendência dele é pensar logo assim, o que isso vai me reverter? A mim. Então, que diferença vai fazer para mim, para a minha rua, para a minha cidade? Não pensa como um coletivo. E aí, por conta disso, nós acabamos colocando no poder
o deputado tal, que é vizinho da minha cidade, vai fazer alguma coisa pela minha cidade. De repente, o deputado tal nunca mais põe os pés na sua cidade. Entendeu? A gente precisa começar a pensar no coletivo, mas principalmente, né, entender um pouco qual é o caminho que determinada posição política leva e qual é o caminho que determinada outra posição política leva. E isso não é difícil, gente. Hoje a internet está cheia de mentira, mas também está cheio de coisas que você pode aprender. É verdade. Muito! Nunca houve uma difusão de informação tão grande, para o bem e para o mal. Mas tem. Hoje, né? Então, é questão das pessoas quererem se interessar um pouco mais, sabe? E não ver assim, são todos iguais mesmo, todos vão roubar. O brasileiro chega a falar isso. Não vai fazer diferença. Constantemente. E vai fazer diferença, vai fazer. Mas